25 de agosto. Deus observa nossas ofertas. São Marcos 12, 41 a 44, diz assim: Jesus e os discípulos assentaram diante do gasofilácio e observavam. Os ricos depositaram grandes quantias, enquanto a viúva pobre depositou 2 moedinhas, o correspondente a um quadrante, que era como se fosse hoje R$10 dividido por 64 pedaços, né? Então daria muito pouquinha coisa, né? Eram 2 moedinhas de cobre, era tudo que ela tinha. Mas ela compreendia que era função dela, ao agradecer, ao louvar, de coração, ela entendeu que deveria ofertar a Deus. E ela queria doar uma coisa importante. E ela deu todo, com sacrifício, ela deu tudo o que ela tinha, confiando em que Deus proveria realmente o que ela estava necessitando. Então Jesus, olhando junto com os discípulos, aquele movimento do povo, porque o gasofilácio, existiam 13 gasofilácios, e um deles ficava ali no pátio do templo. Jesus então adentrou ali, era um lugar público, né? E ele adentrou e ficou observando as pessoas dar ofertas. Eu observava que os ricos jogavam aqueles saquinhos de moedas grandes, eram vasos grandes, né? Que você jogava, então fazia barulho, que eram moedas, né? Então quanto mais barulho fazia, mais o povo que estava ali perto falava assim: né? Que bênção! Esse homem tem um coração bom, essa pessoa é uma pessoa boa de coração, é um bom cristão, diríamos hoje, né? E aí então Jesus só observava, ele e os discípulos, todos em silêncio, só observando. Até que chegou uma senhora, uma viúva, e então doou as 2 moedas. E Jesus chamou os discípulos e falou: olha, observou essa mulher? Ela é viúva. Jesus sabe tudo, né? Ela é viúva. E ela só tinha essas 2 moedas. Ela deu de todo o coração. Ela foi abençoada muito mais do que os outros que deram uma quantia muito, muito maior. Porque ao darem a quantia grande para se aparecer, porque ali não era o fato de que ele deu a quantia grande que não foi abençoado, e também a viúva deu uma quantia pequena que foi abençoada. Não é esse o motivo. A razão seria a motivação que fez aqueles ricos jogarem aqueles saquinhos de moeda lá dentro para serem louvados pelo povo, admirados. Jesus falou: eles já ganharam o seu galardão. Eles queriam isso. A viúva não. A viúva, ela estava envergonhada de dar só aqueles 2 moedinhas de cobre. Ela estava envergonhada, mas era tudo que ela tinha. Mas ela deu de coração. Então a verdadeira motivação conta muito. E aqui nos ensina também que Jesus observa quando nós damos nossa oferta. Porque ele está sendo adorado. Será que está sendo adorado por um coração hipócrita? Ou será que está sendo adorado por uma boa motivação? O amor, o agradecimento, o verdadeiro louvor.
Veja que aquela igreja era uma igreja problemática. O templo era problemático. Jesus precisou tirar ali uma corda ali, um tipo de um reio, e fazer um esparramo com todo mundo ali, que estava fazendo negociação ali dentro. Virou um comércio a igreja. E outra coisa pior do que isso é que aquela igreja, aqueles líderes, iriam matar Jesus. Nunca aceitaram Jesus, o Messias. Então a gente fica imaginando a pessoa dar uma oferta, mas não crê em Jesus. É uma pessoa que vai fazer barbaridades em nome da fé. Como pode uma coisa dessa? Como pode Jesus aceitar? Por isso que o único que pode nos julgar é Deus, porque Ele enxerga as nossas motivações. E se a nossa motivação não está correta, devemos pedir a Deus que limpe nosso coração, que observe nosso coração, limpe toda a sujeira que está ali. Por isso que Jesus disse, olha, se você for com uma oferta na igreja e tiver um desentendimento, tiver ódio de alguém, não dê sua oferta. Deixa ela ali separada, vai lá, reconcilia com essa pessoa, da maneira que der. Se ele também não quiser perdoar, é problema dele. Mas vai lá tentar a reconciliação. Tire esse ódio do coração. Você tem que querer isso. E depois você vem e dá a sua oferta. Então, em Atos 10, de 1 a 4, diz assim, a respeito de um líder que nem judeu ele era. Ele não ia na igreja, não podia entrar. Gentio não podia entrar na igreja. Ele não era judeu. Então diz assim, Atos 10, de 1 a 4. O centurião Cornélio era piedoso e temente a Deus, e que fazia muitas esmolas ao povo e sempre orava a Deus. Veja que interessante. Teve, certa vez, uma visão às 3 horas da tarde. E apareceu a ele um anjo que lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram ao céu para a memória diante de Deus. Ele estava pronto para aprender mais. E aí então, Deus ia convocar ali os 2 discípulos para ir até ali. Porque eles tinham um preconceito. Eles não iam visitar gentios. No caso ali, Pedro, né? Pedro então tinha um preconceito terrível, né? E aí então, o anjo apareceu a Pedro e falou: vai lá. E eu já avisei o Cornélio que você vai lá. Vai lá e ensina ele. Ele está precisando de mais ensinamento. É um bom homem. Então nós vemos que 2 coisas interessantes. A oração contínua de Cornélio e as ofertas. Aqui fala esmolas, porque o povo judeu era escravizado em Roma. Muitos mulheres não tinham marido, muitas crianças não tinham os pais ali presentes, já havia morrido, enfim, eles eram escravos, não tinham condição de viver na pobreza, né? A maioria deles, né? E precisava de esmolas. Assim. Alguém tinha que ter misericórdia deles. E Deus tocou o coração de Cornélio, ele aceitou. E sempre orava a Deus, que era temente a Deus, e dava bastante esmolas. Porque ele, como centurião,
Ele era líder de uma tropa. Até diz o nome da tropa, né? A italiana. O centurião cuida de 100 soldados. Então ele é um comandante que todos os centuriões, existiam muitos centuriões romanos que eram muito bem pagos. Eles eram ricos, todos eram ricos. E ele então dividia a sua riqueza com as pessoas que estavam precisando. Não apenas nossas orações são ouvidas no céu, mas o motivo das dádivas também é observado. Jesus observou e ele observa até hoje. Mateus 6,21 diz assim: onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Então não é pecado ser rico, ter dinheiro, ter posses, comer bem, andar bem, ter um carro bonito, ter isso, ter aquilo. Pode ter tudo. Os maiores heróis da Bíblia, os patriarcas, são todos ricos. Noé só pôde construir a arca porque ele era rico. Se ele não tivesse dinheiro, como que ele ia contratar as pessoas e comprar os materiais e tudo? Abraão, Davi, Jacó, Esaú, todos eles, os profetas eram pobres, mas os líderes eram reis. Salomão, o homem mais rico. Então você vê que são pessoas que, apesar de sua riqueza, acreditavam em Deus, orava, dava esmolas. A motivação é certa. Não tinha Deus como o centro de adoração e conservação e tudo mais. Então, nosso coração não pode ficar nas riquezas e também nem na pobreza, né? Porque tem gente que não tem nada e mesmo assim são miseráveis, né? No sentido de pão duro, né? Chega na igreja, não dá não se programou para dar nada na igreja. Não dá. Põe na cabeça que não tem, né? Daqui a pouquinho você vê a pessoa com celular na mão, uma TV nova. Não, para dar oferta não tem. Então nós seres humanos precisamos, todos nós, né, nos policiar com relação a isso. A oração e a caridade demonstram o nosso amor a Deus e também ao próximo. São os dois grandes mandamentos quando perguntado para Jesus qual o maior mandamento. Tá? Ama a Deus em primeiro lugar. E tem outro também, o segundo igual a esse é ama seu próximo. Então está aí. Deus observa o nosso comportamento e não só as nossas palavras. Ai, que fé que eu tenho, glória a Deus, eu tenho fé. Aquele que não tem, aquele vai para o inferno, o outro não sei o quê. Quando vai mexer no bolso, você vira um leão, né? Aí, ore a Deus para que Deus possa nos ajudar a nos manter fiel e a sermos fiéis. Amém.